Vamos lá, para a gente finalizar os métodos da V1, tá faltando os métodos de sistemas lineares, Gauss-Jacob e Gauss-Seidel, só que basta a gente fazer o Gauss-Jacob e o Gauss-Seidel é só pequenas alterações. A ideia vai ser basicamente a que a gente fez para o método de Newton-Raphson anteriormente, porque esse daqui também não tem dependência de intervalo, né? Os sistemas lineares, eles dependem dos x, y e z iniciais que a gente dá. Para a gente lembrar, eu botei aqui um sistema de 3 equações, só para a gente ter uma base. A gente isola o x, o y e o z1 de cada equação, obtém as fórmulas para encontrar as aproximações. Essas fórmulas que a gente vai usar para fazer a implementação dos métodos. Para ficar mais fácil de visualizar, vou botar aqui de lado, para quando a gente for usar essas fórmulas, já ter elas aqui mais fácil de visualizar. Vou abrir aqui o Synod, vou botar ele mais para cá. E aí a gente vai colocar os dados iniciais, quem é o x inicial, aí o x inicial, input, x inicial, entre aspas, na mesma ideia que a gente fez lá no Newton-Raphson. Opa, aqui eu deixei muitos espaços, x inicial é igual. Eu vou copiar para ganhar tempo, vou copiar e vou colar embaixo. Vou usar logo o Ctrl V aqui, ó, Ctrl V e Ctrl V para o y inicial, para o z inicial e para tolerância. Então x inicial, y inicial, z inicial e a nossa tolerância. Pode escrever a palavra toda, não tinha escrito nas outras, mas não tem problema não. Aí depois a gente vai precisar colocar o nosso sistema. Aí para colocar o nosso sistema, a gente vai colocar os coeficientes, A1, A2, A3 e assim por diante. Então eu vou botar aqui os coeficientes. Vou usar o x0 aqui como input para ganhar tempo. E eu vou botar A1, input. Aí para eu lembrar quem é o A1, eu vou dizer que é o coeficiente do x na equação 1. É o coeficiente do x da primeira equação. Vou copiar isso aqui, vou colar embaixo e vou fazer o A12. Coeficiente do y na primeira equação. Vou colar embaixo e fazer o A13. Coeficiente do z na primeira equação. Fiz isso para os três, eu copio logo as três para ficar mais fácil. E vou só alterar para a segunda equação. Ó. Agora eu vou ter o A21, o A22 e o A23. O A21 é o coeficiente de x da equação 2, da equação 2, da equação 2. E faço a mesma coisa aqui para a equação 3. Colei, 3,1, 3,2, 3,3. Coeficiente de x na equação 3, na equação 3 e na equação 3. Aí a gente colocou todos esses coeficientes. Está faltando os resultados, o B1, o B2 e o B3. Então eu vou botar B1, input, mesma ideia. Só que quem é o B1? É o resultado da equação 1. Fecha aspas, e aí copia e faz o B2 e o B3 só alterando o que precisa. O B2 vai ser na equação 2 e o B3 na equação 3. Equação 3, B3. Pronto, aqui está todos os nossos dados. A gente fez o sistema, a gente fez os valores iniciais e fez a tolerância. Agora a gente vai começar as iterações. Para começar as iterações, for e variando de 1 até 200, para dizer que a gente vai no máximo a 200 iterações. O que ele vai fazer nessas iterações? Ele vai calcular o x, o y e o z, usando essas fórmulas.
Aí você tem que ter colocado esses nomes aqui para todos esses coeficientes para poder usar a fórmula exatamente como está aqui. No lugar aqui do y, vai ser o y0 e o z0. Aí o x vai ser o x0 e o z0. E aqui no z vai ser o x0 e o y0. Então, eu vou calcular o meu novo x, vou chamar de xn, x novo, o meu novo y, yn, e o meu novo z, zn. E é essas fórmulas que a gente vai colocar aqui. Então, a gente vai botar xn vai ser igual, abre parênteses, b1 menos a12 vezes, só seguindo aqui, ó, y0 menos a13 vezes, o vezes é o asterisco, tá? z0. Sai do parênteses dividido pelo a1. Então, você colocou a fórmula do x. Para colocar a fórmula do y, yn vai ser igual, abre parênteses, aí vai escrever aqui é B2, na verdade, e aqui é B3, eu tinha esquecido de alterar, que é os resultados aqui. Então, vai ficar, ó, B2, voltar para cá, B2 menos A21 vezes o x0 menos o A23 vezes o z0. Sai do parênteses, dividido por A22. Dividido pelo A22. Depois o Zn igual, abre parênteses, B3 menos A31 vezes x0 menos A32 vezes y0. Sai do parênteses, dividido pelo A33. E aí pronto, a gente fez o cálculo do xn, do yn e do zn. Aí aqui embaixo eu vou dizer para ele colocar a minha solução. Para ele colocar a minha solução, eu vou botar na fórmula matricial. Fórmula matricial aqui no Scilab ou no MATLAB a gente bota sempre entre colchetes. Aí eu vou botar o xn, espaço, o yn, espaço, o zn. Então, deixo sempre um espaço para separar as colunas, tá? Então, deixo um espaço aí para ele ficar na forma matricial e separar as colunas. E eu vou pedir para ele me dizer quem é essa minha solução, certo? O meu S. Aí, pronto, eu fiz a minha primeira solução. Aí, eu vou calcular o erro. Aí, lembra, a gente tem erro para o x, erro para o y e erro para o z. A gente precisa que os três deem certo. Dizer que os três dão certo é simplesmente dizer que se o maior erro dentre eles der certo, todos os outros vão dar. Então, eu vou dizer que se o máximo, o erro, né, vai ser o máximo entre o valor absoluto do xn menos o x0, que é o erro do x, vírgula, valor absoluto do yn menos y0, que é o erro do y, vírgula, valor absoluto entre o zn menos o z0, que é o erro do z. Então, estou calculando o máximo entre esses erros, porque se o máximo der certo, todos os outros vão dar. Se o maior de todos eles der certo, todos os outros vão dar. E aí, agora eu vou botar a minha condição para ele parar ou para ele continuar. A condição de sempre, se o erro é menor ou igual à tolerância. Se o erro for menor ou igual à tolerância, DISP para. E aí ele vai parar, lembrando que a palavra tem que estar entre aspas simples aqui no caso. Além disso, se ele parar, quem vai ser a minha solução? A minha solução, ela vai ser igual ao S que a gente acabou de encontrar. Se não, então, else. Se não, a gente vai ter DISP continua. E aí, para ele fazer a próxima iteração, o que eu vou fazer? O meu x0
y0 e z0, agora vai ser o xn, o yn e o zn, que vão se tornar os novos x inicial, y inicial e z inicial. Então, x0 vai ser igual ao xn, o y0 vai ser igual ao yn, e o z0 vai assumir o valor, o valor do zn. Então, ele vai assumir esses valores aqui, e aí com esses novos valores ele vai recalcular os nossos resultados. E aí finaliza a sua condição. Além disso, para a gente fazer o programa parar, se o erro for menor ou igual à tolerância, então eu vou dar o break, para ele parar de fazer o for, né? Para ele parar de fazer as iterações. E aí finalizam o meu for. E aí a gente vai ter o nosso método pronto, né? O método Gauss-Jacob, né? O método de Gauss-Jacob pronto. Vou salvar arquivo, salvar na mesma pasta que a gente está salvando. Agora, sistema linear, vou chamar de Gauss-Jacob. E agora eu vou botar para rodar. Quando eu botar para rodar, lá na tela de comandos, a gente vai ter quem é o x inicial. Agora eu vou pegar um exemplo que eu deixei pronto aqui na planilha. Ó. Peguei esse exemplo aqui, ó, x inicial, y inicial e z inicial. 1, 2 e 3. Aí a tolerância 0.1, lembrando que casas decimais aqui é sempre com ponto. O coeficiente de x, ó, aí vai ser 5, 1 e 1, de x, y e z. Então, 5. Esqueci de botar o igual lá, mas não tem problema não. 1 e 1. Aí o coeficiente de x na segunda equação, aí vai ficar 1, 2 e 1. 1, 2 e 1. E o coeficiente de x aqui, ó, x 1 e 4. 1, 1 e 4. Os resultados 10, 20 e 30. 10, 20 e 30. E ele faz o nosso método. No caso aqui, a nossa solução parou, ó, menos 0, vou até pegar aqui para a gente comparar. Nossa solução, ó, menos 0,63081, 7,4448 e 5,8233. E aí está feito um método de Gauss-Jacob, né, para o Scilab. Só vou voltar aqui no código e vou alterar o seguinte. Eu não botei o igual aqui, aí ficou meio estranho lá na hora de colocar o resultado. Então vou botar aqui o igual, não os coeficientes, né? Só para aparecer lá quando eu for colocar cada um desses coeficientes e resultados. Aí eu salvo. E aí está pronto o meu método de Gauss-Jacob. Para modificar o de Gauss-Jacob para o Gauss-Seidel, é só lembrar o seguinte. Qual é a diferença do Gauss-Jacob para o Gauss-Seidel? No Gauss-Seidel, quando você for fazer o yn, você já tem o resultado do xn. Então você já vai trazer para cá o xn. O z0 continua porque ainda não tem o zn. Quando for calcular o zn, aí você já calculou esses dois, ó. Então você já usa o xn e o yn. Então, com o método de Gauss-Jacob feito, tudo isso aqui que você fez, você já vai aproveitar para o de Gauss-Seidel. Qual é a diferença? Bem aqui, ó. Vou pegar aqui de novo o Word. A gente vai ter xn no lugar do x0. E a gente vai ter xn e yn aqui no z, xn e yn. Aí pronto, está feito o método de Gauss-Seidel. Aí você vem em arquivo, salvar como, e aí Gauss-Seidel. Vou botar até assim, Gauss-Seidel. Depois eu nomeio como Gauss-Jacob. E aí está pronto o método de Gauss-Seidel.
Daí, se a gente botar para rodar agora, deixa só eu zerar isso daqui para a gente poder visualizar melhor. CLC para zerar. E aí a gente vai lá no, bota para rodar o Gaussider. Agora vou pegar o mesmo exemplo, tá? O mesmo que a gente fez aqui, x inicial 1, 2 e 3, os iniciais 1, 2 e 3, a tolerância 0.1, aí o coeficiente da equação 5, 1 e 1, 5, 1 e 1, da equação 2, 1, 2 e 1, opa, da equação 2, 1, 2 e 1, 1, 2 e 1, da equação 3, 1, 1 e 4. 1, 1 e 4. Os resultados da equação 1, 10, 20 e 30. Então, 10, 20 e 30. Ele calculou o método. Só comparar aqui com os nossos resultados. Agora para Gaussider, ó. Já tinha feito aqui também na planilha. Menos 0,6556, 25, 7,42625 e 5,807, 34. E aí ele aproximou, né, para a casa 38, porque aqui era 5. Então aí a gente tem a solução para o método de Gauss-Seidel. E aí vocês têm as duas agora, né, Gauss-Jacob e Gauss-Seidel finalizadas para o Scilab. Então é isso. Se tiverem alguma dúvida, mandem algum comentário, ou torpedo, ou mensagem no WhatsApp. Valeu!